Se tem um tipo de adesivo mais vendido hoje é o adesivo universal. E atualmente é um dos mais pesquisados e com mais investimento. E ainda assim tem muita gente que não conhece direito, não sabe utilizar ele da forma correta ou fica alterando o protocolo de uma maneira que não faz sentido nenhum. E isso acontece por falta de conhecimento das características e propriedades desse tipo de adesivo e também da adesão de uma forma geral. E eu vou te esclarecer de uma vez por todas o que é e como utilizar da forma certa o adesivo universal logo depois da vinheta. Não é sacanagem, tem muito tipo diferente de adesivo para você comprar. Tem 40 opções diferentes só no Brasil. E para você poder diferenciar e saber qual você vai escolher, a gente pode classificar ele de diferentes formas. E uma forma mais comum de classificação é por geração, onde a gente separa os adesivos pelo tipo de condicionamento e também a forma de aplicação. E hoje a gente tem 5 gerações diferentes que a gente pode escolher. A gente tem os adesivos de 4ª geração. Esses são adesivos de condicionamento total. Condicionamento total é quando você precisa usar ácido fosfórico, tanto no esmalte como a dentina no dente do seu paciente antes de usar o adesivo. Eles também têm como característica a aplicação separada do primer e do bond, tá? Então tem os dois frasquinhos, o primer fica num frasco, você aplica ele primeiro e o bond fica em outro frasco, você aplica ele depois. Aqui vai ficar mostrando aqui os exemplos, as características de cada adesivo aqui nos cantinhos da tela, beleza? Aí a gente tem os adesivos de 5ª geração, que são adesivos de condicionamento total igual aos de 4ª geração, mas a diferença tá em como você aplica o primer e o bond, porque nesse caso você vai aplicar os dois juntos ao mesmo tempo. Eles podem até vir em frascos separados, mas para você utilizar você tem que misturar e aplicar ao mesmo tempo. Aí a gente tem os adesivos de 6ª geração, que são os autocondicionantes. E presta atenção porque mudou. Era condicionamento total, agora é autocondicionante. E é diferente dos outros dois, porque nesse caso o adesivo tem uma composição mais ácida e não é que tem ácido fosfórico dentro do adesivo ali misturado. Não é isso, tá? É que ele tem uma acidez maior, ele tem um primer que ele tem uma acidez diferente para que esse primer possa condicionar tanto o esmalte como a dentina. Dessa maneira você não precisaria usar o ácido fosfórico. Porém, apesar desses adesivos conseguirem forças de adesão mais que o suficiente em esmalte, é muito melhor quando você condiciona com ácido fosfórico o esmalte para utilizar esses adesivos. E uma outra característica desse adesivo é que tem a aplicação separada do primer e do bond, assim como era nos adesivos de 4ª geração. Então você tem um primer que ele é acídico, ele é mais ácido, mas não significa que você tem ácido fosfórico dentro dele. Se você for utilizar ele realmente como autoadesivo, que não usa ácido fosfórico para nada, você vai ter que aplicar esse primer tanto no esmalte como na dentina, para que condicione esses substratos antes de você aplicar o bond, né, o adesivo, para poder ter a sua adesão. Mas o ideal, como eu disse, é aplicar ácido fosfórico no esmalte, fazer esse condicionamento do esmalte com ácido. E por isso, com ele, a gente faz a técnica do condicionamento ácido seletivo em esmalte, onde a gente condiciona apenas o esmalte com ácido, a dentina não vai ácido, então você lava e seca depois de condicionar esse esmalte e depois aplica o primer acídico só na dentina e depois o bond em todo o dente. Entendeu isso? Porque isso é muito importante. Você tem que entender essa forma de utilizar o adesivo autocondicionante, porque isso é importante no universal. Então, se você não entendeu, se você ficou com alguma dúvida, volta esse pedaço de vídeo e assiste de novo, beleza? Aí, voltando, a gente tem os adesivos de 7ª geração, que são adesivos autocondicionantes, assim como de 6ª geração. Então, aquela mesma coisa, né? Você não precisaria utilizar o ácido fosfórico nenhum, mas é melhor fazer o condicionamento ácido seletivo em esmalte, beleza? Só que a diferença para o 6ª geração é que o primer e o bond você tem que aplicar junto ao mesmo tempo. Eles podem vir num frasco só, podem vir em frascos separados, não importa. Você tem que misturar e aplicar ao mesmo tempo no dente. E atualmente, esses são os adesivos com pior performance. Logo, logo você já vai entender por quê. Veja aqui que eu separei os adesivos nos 4 cantos da tela. E se você olhar para esse lado aqui, você vai ter o adesivo de 4ª e 5ª geração, onde os dois são de condicionamento total. Desse lado aqui você tem o 6ª e 7ª, aonde os dois são autocondicionantes. Olhando para cima você tem o 4ª e 6ª, aonde os dois você aplica de forma separada, o primer e o bond. E aqui embaixo você tem o de 5ª e de 7ª, onde você aplica junto o primer e o bond. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte: de um lado a gente tem os dentistas e
do outro lado a gente tem a indústria. Calma lá, ó. Não fica bravo, não me xinga, tá? Vamos lá, tenha calma comigo, presta atenção. Então, desse lado você tem os dentistas e cada um quer uma coisa. Tem alguns aqui que querem qualidade acima de tudo e qualquer coisa, não importa. Tem outros que eles gostam da qualidade, só que o que realmente eles querem é praticidade e rapidez. Rápido e eficiente, o melhor é um conceito relativo, eu tenho que me justificar a minha opção de alguma maneira. Agora sim, eu vou colocar um temperinho aqui nesses dentistas, tá? Porque se bobear, nem 10% deles entendem de adesão, apesar de utilizar todo dia. E desse lado aqui, ó, você tem as empresas que pesquisam e fabricam esses adesivos, que precisam vender, gerar lucro, atender as necessidades dos investidores e dos acionistas, e que fica olhando daquele outro lado aquele monte de dentista, onde pouco sabe de adesão, que cada um quer uma coisa e a maioria quer algo que seja muito barato, simples e rápido. E tem uma outra coisa aqui, esse monte de dentista que tem aqui, quase a totalidade da maioria deles tem muito medo, tem medo de gerar dor, tem medo de fazer uma restauração e o paciente ficar com sensibilidade pós-operatória. Então você tem uns dentistas que tem aqui que amam passar ácido fosfórico, apesar desse medo, mas só confiam em utilizar um adesivo que tem que passar ácido fosfórico, tanto no esmalte como na dentina. Agora tem um outro grupo aqui de dentista que morre de medo da sensibilidade pós-operatória, que não quer perder de jeito nenhum a vitalidade do dente. Então eles preferem não utilizar ácido fosfórico na dentina. E daí essas empresas olham esse cenário desses dentistas aqui do outro lado. E o que eles resolveram? Resolveram criar um adesivo que atende a necessidade de todos esses dentistas ao mesmo tempo. Então o que a empresa fez? Ele olhou para aquele lado e falou assim: ah, então é assim, dentistas? Vocês querem tudo isso? Então tá bom, vou fazer um adesivo para todos vocês. Então você gosta de simples e rápido? Então beleza, eu vou colocar tudo num frasco só. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse frasco, eu vou colocar aqui Bond, eu vou colocar aqui um primer acídico que é capaz de condicionar esmalte e dentina, e eu vou colocar aqui dentro bota mais cachorro, Tecilano para aquelas pessoas que querem usar esse adesivo na cerâmica. E ainda eu vou fazer esse adesivo agradar os dois grupos, tanto aquelas pessoas que gostam como aquelas que não gostam de ácido fosfórico. Então nesse adesivo você vai poder fazer o condicionamento total de esmalte e dentina, ou você pode utilizar ele no modo autocondicionante. Só que como eu sei que o primer acídico ele não é a melhor opção no esmalte, assim como é na dentina, então você vai poder também fazer ele o condicionamento ácido seletivo em esmalte. Cala a boca e pega o dinheiro. E foi juntando tudo isso que nasceu o adesivo universal. Um adesivo que queria ser todas as gerações em uma só. Em um frasco só, você tem o primer acídico, o Bond e o silano. E você ainda pode escolher como você vai condicionar esse dente. Você pode fazer condicionamento total em esmalte e dentina, ou condicionamento seletivo só em esmalte, ou não condicionar porra nenhuma. Ou seja, pegaram esse adesivo, te entregaram e falaram: vai se fuder, usa essa porra do jeito que você quiser. E é aí que tá o problema. Justamente saber como utilizar esse negócio. Qual é a melhor forma de utilizar esse adesivo universal? Até porque, de todos os adesivos universal que você tem aí, e tem muitos adesivos universais, eles não são todos iguais. Só que tem duas características deles que é muito importante, que impactam diretamente na quantidade de força e na longevidade dessa adesão. Então você deveria saber e olhar essas características antes de escolher o seu adesivo universal. E só lembrando que essa questão de força e longevidade, já tem outros vídeos aqui no canal que a gente já falou sobre isso, que não basta a força ser alta, você também precisa que essa força seja estável, porque com os anos passando essa força vai caindo e a gente quer uma estabilidade para ela poder durar o máximo possível. Então não adianta você ter um adesivo com alta força inicial se ele não sustenta essa força a médio e a longo prazo, tá? Tem outros vídeos no canal, você pode procurar aqui e assistir sobre isso. O que você precisa realmente é procurar adesivos universais que tenham duas características nele. Primeiro é que na sua composição tem que ter o monômero MDP10, que é um monômero importantíssimo para essa situação de autocondicionante, quando você não aplica o ácido, principalmente na dentina. E um outro fator muito importante é o pH desse adesivo. Ele é um adesivo ácido, mas ele não pode ser tão ácido assim. E aonde você pode achar essas informações desses adesivos para poder te ajudar a escolher um deles? Então assim, a presença do MDP10 você consegue normalmente encontrar na bula do produto. Ou se não está na bula, normalmente você vai no site da empresa, vai na parte desse adesivo e tem a documentação dele que mostra a composição, e daí você consegue ver ali da composição. Se tem o MDP10,
ou você procura esse palavrão todo aqui que também é ele, tá bom? Agora, para saber o pH não tem outro jeito, é só olhando o artigo científico, não tem outra forma. Só que esse negócio de saber o pH, isso é muito importante, não só para adesivo universal, todos os adesivos deviam informar o pH. E isso tinha que estar ali no frasco, para você poder pegar o frasco desse adesivo e já ver ali anotado qual é o pH dele. Assim como você tem ali anotado a data de validade e também como você tem anotado o pedido de like. Tem que dar like sim. Ó, não é sacanagem, a cada 100 visualizações de um vídeo aqui do canal, menos de 15 deixa o like. Cara, sério, não importa se você vai botar o dedão pra cima, se você botar um dedão pra baixo, se posiciona, coloca o dedão pra cima, tá? Você tem que se posicionar. O dedão para cima. Isso ajuda no crescimento do canal, porque é pelo like que o YouTube vai medir a temperatura desse vídeo. Quanto mais tiver ali o joinha para cima, mais quente vai ser o vídeo, mais ele vai distribuir para mais pessoas. E essa é uma forma de você ajudar a gente, ajudar aqui o canal. Uma outra forma de você ajudar o canal é se inscrever nele. Por exemplo, esse vídeo aqui, que é o mais assistido do canal, mais de 70 pessoas que viram o vídeo não são inscritos. Cara, sério, não pode. Olha só que conteúdo bom, bem feito, bem editado. Se inscreve pra gente poder te enviar o aviso de quando tiver um vídeo novo. Essas são duas formas que você tem para apoiar o nosso canal sem gastar nada. Não gasta nem a ponta do seu dedo. Então aperta. Agora, se você quiser realmente ser aquele parceiro de apoiar o nosso conteúdo, aí você pode se tornar um membro do canal. E é claro que Quem quer rir, tem que fazer rir. então você se torna membro do canal, apoia a gente e em contrapartida a gente te dá várias vantagens, como vários vídeos exclusivos que só os membros podem assistir. Agora, você também pode dar apoio a esse conteúdo comprando materiais e equipamentos das empresas que são parceiras aqui do canal, como a câmera Dental Pro da Humanpix, que é a câmera que eu uso para filmar esses casos clínicos do meu consultório. E para conhecer um pouco mais da câmera, você pode clicar no link que está na descrição ou nesse QR Code que está aparecendo aqui. Mas voltando, vamos lá. O pH é o seguinte, todo o adesivo que você aplica, o primer e bond juntos no dente, independente se eles vêm em frascos separados ou num frasco único, tá? A questão é que você tem que misturar os dois e aplicar junto nos dentes, ou ele já vem misturado para você aplicar junto no dente, beleza? Então tá. Esses adesivos por si só, eles têm que ter um pH mais ácido, com o objetivo de fazer com que esse primer adesivo penetre melhor e mais profundo dentro da dentina, para fazer uma adesão de mais qualidade. E essa acidez, esse aumento proposital da acidez que é o problema, porque quanto maior a acidez do seu adesivo, mais acelerado é a degradação da camada híbrida, a degradação da sua adesão. E isso acontece em todos os adesivos que você aplica o primer e o bond juntos. Esse é um problema ainda maior nos adesivos, por exemplo, de 7ª geração. Se você olhar, ele é muito parecido, por exemplo, com os adesivos universais. E uma das diferenças muito grandes entre eles é justamente o pH. Os adesivos de 7ª geração são extremamente ácidos, são os mais ácidos de todos, e eles têm por isso uma baixíssima estabilidade da adesão que eles conseguem. Nos adesivos universais você teve isso melhorado, você tem adesivos que a gente chama de mid-acid, uma acidez média, ou seja, a gente não vai deixar mais esse adesivo tão ácido, a gente vai diminuir a acidez dele, porque assim é melhor da gente conseguir manter aquela força de adesão que a gente consegue inicialmente no dente, então a gente consegue manter ela mais estável. Se não entendeu, não tem problema, eu vou desenhar aqui para você poder entender melhor. Isso vai te ajudar a entender não só os adesivos universais, mas a adesão de uma forma geral, beleza? Então vamos lá, você tem aqui a dentina e você tem os túbulos dentinários. E é assim, quanto mais profundo for a sua dentina, mais túbulos você vai ter. E você sempre tem dois tipos de dentina. Você tem a dentina que está entre esses túbulos dentinários. Essa é a dentina intertubular. E você tem um tipo de dentina que fica nessa parede interna dos túbulos dentinários. Essa é a dentina peritubular. A dentina intertubular é uma dentina menos mineralizada que ela consegue ser condicionada pelo ácido. Já essa dentina peritubular, ela é muito mais mineralizada. Quando o ácido bate ali ou quando esse primer acídico bate ali, ela não consegue condicionar essa dentina. Então, quando você faz o uso do seu adesivo, o que acontece? O adesivo vai penetrar aqui nessa região das dentinas entre os túbulos dentinários e ela vai
vai penetrar também dentro dos túbulos dentinários, criando aquilo que a gente chama de resin tags. Esse adesivo aqui dentro, esses resin tags, eles não se aderem nessa parede dessa dentina peritubular. Ou seja, você não tem um impacto positivo desses resin tags na sua força de adesão. A força de adesão é dada aqui, ó, nessa região aonde você tem a dentina intertubular. É o adesivo que penetra nessa região que vai te dar força de adesão. Quando você aplica esse adesivo aqui no dente, você tem dentro deles monômeros hidrofóbicos e monômeros hidrofílicos. Esses monômeros hidrofílicos, eles são importantes para ajudar a fazer a penetração desse adesivo dentro da dentina, porque a dentina tem uma quantidade muito grande de água, então você precisa desses monômeros hidrofílicos para ser atraído pela água e fazer a penetração desse adesivo. Mas o que acontece? A presença desses monômeros hidrofílicos, eles fazem com que você acabe puxando moléculas de água para esse adesivo. Mesmo depois de dias, meses, anos polimerizado esse adesivo, ele continua atraindo moléculas de água. E essas moléculas de água, elas vão andando no meio desse adesivo, e quando ele vai andando no meio desse adesivo, ele gera uma degradação da interface da união desse adesivo com a sua restauração. Então essas moléculas penetram dentro do adesivo, degradam essa união, degradam a sua camada híbrida, e é dessa maneira que você vai perdendo a força de adesão de acordo com que os anos vão passando. A gente pode dizer que a camada híbrida formada por esses adesivos de frasco único, né, que tem primer e o bond num frasco só, ou mesmo num frasco separado, mas que você tem que aplicar ao mesmo tempo no dente, você pode chamar eles de como se fosse uma membrana semipermeável, porque ela realmente permite que moléculas de água andem dentro dela, degradando a sua camada híbrida. E para piorar, quanto mais ácido é esse adesivo, mais água ele vai atrair. E isso, que nem eu falei, acontece com todos os adesivos. Mas quando você tem um adesivo que você aplica o bond separado do primer, tem uma diferença. Porque assim, o bond ele não tem, ou quando tem uma quantidade muito pequena de monômeros hidrofílicos. E dessa forma, quando você aplica o bond sobre essa dentina, você cria uma capa hidrofóbica. Essa capa hidrofóbica, ela vai ajudar a separar essa porção mais hidrofílica do seu adesivo da restauração. Então essas moléculas de água, quando elas chegam nessa capa hidrofóbica, elas não conseguem passar, ou quando passam muito devagar, e com isso você tem uma degradação muito mais lenta desse adesivo. E esse é o motivo do porquê adesivos como o OptiBond FL e o Clearfield SE Bond têm uma estabilidade de adesão tão mais alta, uma longevidade muito maior do que os outros adesivos. E é aí que vem a controvérsia, porque há mais ou menos 10 anos atrás teve um artigo que mostrava para você o que acontecia quando você aplicava um adesivo universal e daí sobre ele você aplicava um adesivo hidrofóbico. Por exemplo, você tem aí o âmbar universal, que é um dos adesivos mais vendidos no país. Aí você vai polimerizar ele no dente do seu paciente depois de aplicar, e sobre ele você vai aplicar uma camada do bond, só do bond do OptiBond FL. Dessa forma você vai criar uma camada hidrofóbica sobre o adesivo universal, e isso vai proteger esse adesivo universal e criar uma estabilidade maior, uma longevidade maior para sua restauração. E você tem agora muitos profissionais, dentistas, né, professores ou não, indicando e usando o adesivo universal dessa forma. Mas Renato, aonde que tá a polêmica? É porque isso não funciona? Não, a polêmica não é essa. Até porque isso funciona assim, realmente. Se você faz essa aplicação do adesivo hidrofóbico sobre o universal, você vai melhorar muito a performance dele. Você vai melhorar muito essa estabilidade, vai aumentar muito a longevidade. A questão é que isso não faz o menor sentido. Simplesmente passar a ideia na sua cabeça de usar o adesivo dessa forma é ridículo. Tipo, eu não sei nem o que falar, não tem porquê, não faz sentido nenhum. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. A ideia desse artigo, sim, era mostrar como você melhorar a performance do adesivo universal, mas não como um objetivo de protocolo de uso, de mudar o protocolo e começar a usar o adesivo universal dessa maneira. O mais importante ali é justamente mostrar e entender a importância dessa capa hidrofóbica, como isso faz diferença nesses adesivos que você aplica o primer e o bond, porque se isso fosse para virar um protocolo, aí você ia falar para qualquer adesivo
você fazer isso. Então, por exemplo, aquele laranjinha, o Single Bond da 3M, que todo mundo sempre usou, que é um adesivo de quinta geração, se você vai usar ele, então aplica depois em cima dele o Bond, porque isso também vai melhorar a propriedade dele. Não é só o do Universal que isso faz, isso melhoraria a propriedade de qualquer adesivo. Então, assim, não tem porquê você querer misturar dois adesivos diferentes. Se você tá misturando, por que você não usa direto a porcaria do OptiBond FL? Porque daí, além de você ter essa capa hidrofóbica, você vai ter um monte de outra vantagem que o OptiBond FL te traz. E assim, eu já disse isso para vários dentistas, e qual foi a resposta que eu tive? Ah, mas aí se eu uso o OptiBond FL em cima do Universal, eu tenho a vantagem do OptiBond FL, só que eu tenho a vantagem universal de não precisar utilizar o primer da dentina. Porra, né? Assim, cara, existe um adesivo chamado Clearfill SE Bond, aonde você primeiro aplica um primer e depois você aplica o bond. Ou seja, você vai ter a importantíssima camada hidrofóbica. E tem mais um detalhe do Clearfill, ele é autocondicionante. Você não precisa passar ácido fosfórico na dentina dele. Você pode fazer só o condicionamento ácido seletivo do esmalte. Então não tem por que caralhos você ficar misturando adesivos. Se você já tem opções de adesivos no mercado que te trazem já todas essas vantagens, não faz sentido misturar um adesivo. A não ser que não existissem essas opções. Mas existem. Elas estão aí à sua disposição. Que nem eu falei, tem o OptiBond, tem o Clearfill e tem outras opções também. E é óbvio que você só utilizar um desses adesivos vai ser muito melhor do que utilizar o Universal misturando cachorro. Bota mais cachorro. Então para com essa porra que não faz sentido nenhum. E justamente para você entender isso de vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para você aqui 10 cupons de 40% de desconto para o nosso curso aderindo, porque ali eu explico tudo sobre adesão em qualquer tipo de situação. Você realmente vai conseguir dominar a adesão uma vez que você assistir esse curso. Então corre, clica nesse link que eu vou botar na descrição, ou você pode também escanear o QR Code que eu botei aqui na tela e você vai utilizar o cupom UNIVERSAL para você ter 40% de desconto, mas não esquece, são só 10 pessoas que vão conseguir aproveitar esse cupom de 40% de desconto. Então corre, tá? Outra coisa, é muito importante nos adesivos universais você ter o componente MDP10, porque ele é responsável pela adesão química desse adesivo no cálcio presente na dentina e principalmente na smear layer. Alguns adesivos universais, eles não têm o MDP10, eles têm outros monômeros que fazem essa função, mas nenhum tem a mesma capacidade de adesão do que o MDP10. E é exatamente por isso que, assim, é um fato científico, tá? Toda vez que você for utilizar um adesivo universal e você fizer condicionamento total nele, lembra que você tem como escolher a forma de condicionamento, mas você escolhe fazer o condicionamento total de esmalte e dentina, sempre você vai ter uma força de adesão maior, sempre. Isso é fato científico, tem que discutir. Mas quando você faz o condicionamento seletivo em esmalte, você vai praticamente eliminar a sensibilidade pós-operatória, porque você não está colocando o ácido na dentina. E você também vai ter uma grande força de adesão com uma excelente estabilidade, que é dado pela essa interação química do MDP com a dentina do seu paciente que não foi condicionada. E isso os artigos afirmam para você e não tem nenhuma discussão, que a melhor forma e deveria ser a única maneira de você utilizar um adesivo universal é sempre fazendo condicionamento seletivo em esmalte sem condicionar a dentina. Tem vários outros vídeos aqui no canal que explicam com mais detalhes e mais características os adesivos universais, como esse vídeo aqui. Ou você então pode ver a versão exclusiva para membros desse caso clínico, que é o que estava rolando aqui nesse vídeo. Aqui nesse vídeo eu mostro para você todo o protocolo, exatamente dos detalhes, os materiais, o passo a passo da melhor forma de você utilizar o adesivo universal, beleza? Um beijo e tchau.